Não gosto disso. A ponte não foi feita para isso. Mas enfim, meus amigos, muito obrigado por tudo. Já eu volto para falar da Nico Paneteria, que eu adoro uma padoca. Ponte 1-0, vence, gol do Moisés, vamos ouvir na sequência, pode gravar aí, hein? O gol do Moisés, tá bom? A ponte sai do sufoco e a gente vem com o nosso jogo aberto. Tem a coletiva do Gilson Kleina, deixa eu ver o que mais aqui. Tem a defesa do jogo, tem a ficha técnica, deixa eu ver que tem o gabarito, jogador por jogador. Olha, historinhas da Rádio Bandeirantes. Hoje quem vai falar com a gente é Wagner Ferreira, foi um grande repórter de campo, época boa da Campinas, capital do futebol. E o Lupe, tendo informações, ele vai falar sobre a eleição na ponte, eleições, a apuração até 20 horas, né? Até 20 horas, às 20 horas encerram-se a votação, a eleição vai se encerrar, e depois, por volta das 21 horas, deve sair o resultado, né? Nós vamos até as 20h30, tá bom? Nosso muito obrigado. Vem aí, aqui fechado, hein? Confiança 0, ponte 1, gol do Moisés. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola! Aldoberto empurra para Brocador, chega Thiago Lopes, pede volta o Brocador, a turma da seguir, bola para Rodrigão, soltou para Moisés, dominou, limpou, vai marcar, entrou, tocou e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Orgulho de nossa É do artilheiro tem a 21 estampada na camisa. Rodrigão brigou, a bola espirrou, sobrou para Moisés, sempre atento, ligado no lance, invadiu a área, driblou o goleiro e com gol escancarado, ele bate firme e forte com o pé direito pro fundo do gol do Confiança. Moisés faz um gol importantíssimo para Macaca. Pula, sai do chão, vibra a macacada. Moisés abre o placar em Aracaju. O gol é da Ponte, faz a festa na nação alvinegra. A Ponte está na frente. 28 minutos de bola rolando, segundo tempo. Solte o grito, grite comigo, nação alvinegra. Tá registrado em Aracaju. Moisés, o artilheiro da Macaca, marca mais um. Ponte Preta 1, Confiança 0. Rafael Santos não chora não, goleirão. A bola dorme no fundo da sua rede. E
E o detalhe do gol, o gol está sendo revisado, Antônio Lupi. E foi um gol importantíssimo para a Ponte Preta. O malvadão Moisés, o artilheiro da Ponte na temporada oportunista. Ele aproveitou que o Rodrigão deu um drible da vaca no adversário, só que foi interrompido, ele sofreu uma falta. O Moisés não quis saber, pegou a bola, driblou o goleiro Rafael Santos e mandou para o fundo da rede. Moisés marca o 13º gol dele na temporada. O primeiro da macaca no jogo. Tá no placar da Arena Batistão, Confiança 0. Ponte Preta 1. Bandeirantes é do Pinheiro. Ah, meu amigo, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante, hein? É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Olha, eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia lá na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com pingado, sobremesas fresquinhas todos os dias, almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Olha, e tem festival de pães rústicos na Nico. Pães rústicos. Marque aí. Olha, tem pão de calabresa, linguiça fresca, cacau, pão de nozes com gorgonzola, queijo fresco com espinafre, tem pão de bacon com mussarela, tem pão berinjela com pimentão e azeitona. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 991 14 6964, 991 14 6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E um abraço pro pessoal da Nico da Glicério, 708, esquina com Cônico Cipião. É sensacional a Nico. O pão de lá também é formidável, espetacular o baguetinho francês, hein? Vá lá e confira. E atenção, companhia! Nico Paneteria! Aê! Olha aqui, o Atlético Paranaense é o campeão da Sul-Americana. Acabou o Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0. O jogo foi lá em Montevidéu, né? E acabou o Ituano. O Ituano é o campeão brasileiro da Série C. Marcou o 3º gol no finalzinho. Igor Henrique fez o 2º. João Vitor fez o 1º. Ituano 3, Tombense 0. Parabéns ao Mazolinha, grande comandante do Ituano. Ituano, olha lá. Opa, muito bem, Alexandre. Hino feito pelo Renato Silva. Fez o hino da Ponte, do Ituano, do 15 de Jaú, entre outros também, né? Parabéns ao Ituano, campeão da Série C. Então subiram da C para B Ituano, Tombense, o Criciúma e o Novo Horizontino. Isso. Subiram para a Série B. O ano que vem, então, a Ponte vai jogar com o Ituano, com a Tombense, vai jogar com o Criciúma e vai jogar com o Novo Horizontino. E o torcedor do Internacional cantando o seguinte, hein? Boi, 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 boi da cara preta. Em 2022 vai ter Grêmio e Ponte Preta. Vamos pro craque. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, Boris, eu estou começando. Essa foi boa, hein, Edu? Repita, por gentileza. Torcedor do Internacional, já que a Ponte garantiu, já tá gritando aqui. Boi, 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 boi da cara preta, 2022 vai ter Grêmio e Ponte Preta. Sensacional. Espetacular. Olha, Edu, primeiro craque pro torcedor da Ponte, né? O torcedor da Ponte, aquele de verdade, né? O cara que sofreu, o cara que viu uma possibilidade real, realmente, de ver o seu time do coração na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, felizmente, essa situação foi eliminada hoje com a vitória. E o gol foi dele, do Salvador. O cara que ficou aí 14 jogos sem marcar, precisava no jogo contra o Botafogo, né? A gente percebia que o Moisés estava naquela situação afoito para tentar marcar de qualquer forma, e não é isso, né? O futebol, acima de tudo, você tem que ter um jogo coletivo. Mas ele conseguiu no jogo contra o Londrina e voltou a marcar. E o gol da permanência, né? Você vai pegar os seus papéis daqui a alguns anos e vai estar lá registrado que no dia 20 de novembro o Moisés fez o gol
que garantiu a permanência da Ponte na Série B. Então, Moisés, conceito muito bom pro artilheiro da Macaca, Edu. Pra você, um grande abraço, parabéns pela narração, Boris. Valeu, até Edu. a próxima. Um grande abraço pra você, um grande abraço pro ouvinte da Bandeirantes. Mais uma vez, um prazer enorme estar ao seu lado e toda a equipe. Todo nosso. E até a próxima, Edu. Olha, Júlio César de Mongaguá. Edu, manda um abraço pra nação Ponte Pretana, hein? Juntos seremos mais fortes. Um abraço, então, Júlio César de Mongaguá. Oi, Tigrão, o craque. Ninguém brilhou, né, no time da Ponte. O time, em alguns momentos, até nem guerrear como deveria ter guerreado, ele guerreou. Então, vou dizer para você que por eliminação e não por convicção, pelo gol, acho que no lance do gol ele teve muita frieza, muita lucidez, teve a percepção que o Rodrigão ia ser desequilibrado, acho até que recebeu a falta, o juiz inteligentemente, de forma correta, deu a vantagem. E os zagueiros deram uma bobeada, não vendo que o Moisés fechava. E o Moisés fecha por trás da zaga, aproveita o rescaldo, aproveita a bola bandida, e aí poderia ter chutado e carimbado o peito do Rafael Santos. Bom goleiro da equipe do Confiança de Aracaju. Mas não, ele opta friamente em dar um tapa para o lado, tirar o goleiro de combate e rolar para o gol vazio. Pelo gol, e não jogou bem o Moisés, não. Perdendo muitas bolas bizonhamente, dando contra-ataque, demorando para recompor, voltando, às vezes, de forma lenta, trotando, deixando com que essa verdadeira avenida Ayrton Senna, chamada Marcelo Hermes, fosse envolvido durante todo o jogo. Mas pelo gol, Moisés, já comentando um pouquinho da individualidade e por eliminação, o craque do jogo. Olha, me lembrando aqui, ouvinte, o Atlético Paranaense é bicampeão da Sul-Americana, sim, ganhou 2018, o Atlético Paranaense realmente conquista o bicampeonato e o gol do Nicão, né? A gente fica contente, o Nicão tem todo um histórico familiar muito complicado, um sujeito muito humilde, 29 anos. Nicão tá no Atlético desde 2015. Quantos jogos o Nicão tem pro Atlético? Olha, 42 mais 36, com 48, com mais 50, mais 42, mais 30, mais 46. Tem mais quase 200 jogos pelo Atlético, né? Tem uma vida inteira do Atlético Paranaense aí. Realmente é o pupilo de Petralha, é o Nicão. Vamos lá, oi Lupe, Moisés tem 2 votos, o seu voto qual é? O meu voto, Edu, vou dar daqui a pouquinho. Antes eu tenho só um recado para você e para Tigrão. O Totó, que está nos ouvindo, o grande torcedor da Macaca, ele desejou aí, claro, tá mais aliviado, mas mandou os parabéns pelo comentário do Tigrão e também pelo seu comentário no final da jornada. Então aqui de forma pública deixo o registro aqui do Totó. Obrigado, Totó. Parabenizando tanto você quanto o Tigrão no comentário final. E obrigado, o meu voto também vai para Moisés pelo gol marcado. Ele que é cria de Max Chu, empresário do Moisés, foi quem descobriu o Moisés lá na base, insistiu para que ele se tornasse profissional, também está acompanhando aqui a nossa programação na Rádio Bandeirantes. Meu voto é no Moisés, a cria do Chu. Ô, Totó, muito obrigado, viu? Fiquei emocionado aí, muito agradecido, um grande abraço no seu coração, grande Totó. E o Moisés, então, é o craque do jogo. O Moisés que veio do Concórdia, deixa eu ver quantos jogos tem o Moisés aqui. Deixa aqui o Moisés aqui, vai chegar, o Moisés ele tem 87 jogos, 86 jogos pela Ponte. E curto e grosso para você, o Lupe, Moisés continua na Ponte? Ele tem contrato, Edu, até 2024, curto e grosso? Não sei responder. Se você me perguntasse do que deu entrevista, eu já responderia na lata. O Ivan vai continuar na Ponte? Eu acho que não. Deixa eu ver quem mais aí. Tá. O Leonaldo tem contrato. Leonaldo tem até 2024. 2024. Você volta daqui a pouco, Lupe. Olha, se tiver informação da eleição da Ponte, qualquer momento você entra, tá bom? Eu acabei de mandar uma mensagem aqui para uma fonte. Por enquanto, tudo tranquilo. A votação acontece até às 8 horas. Inclusive, Edu, daqui a pouco eu vou sair aqui do Complexo Bandeirantes, vou voltar ao estádio Moisés Lucarelli para acompanhar a apuração e o anúncio da chapa vencedora das eleições. Confesso que não vi na escala até que hora nós vamos, mas eu fico até 20h30. 20h30? Não, mas você dá uma entradinha antes. Deixa eu ver o que tem na rede. Tem o jogo do Palmeiras, né?
Depois 20 e 30. Ah, não, o Palmeiras já começou. Fortaleza e Palmeiras tá 0-0. Bom, eu estarei à sua disposição. A hora que você quiser, dou informações. A coletiva também do técnico Gilson Klein, a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto. E daqui a pouco também estarei chegando lá no estádio Moisés Lucarelli para trazer um pouco mais sobre o clima das eleições da Ponte Preta, Edu. Um abraço, até mais, viu, Lupe? Até mais, Edu. Então, Moisés é o craque do jogo, Confiança 0.1, gol dele Moisés, marcado a 28 segundo tempo. Daqui a pouco eu venho com o Tigrão aqui com a defesa do jogo. A gente já entra com a ficha técnica. Então, o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0 e Ituano é campeão da Série C. Ituano 3, Tombense 0, jogo de ida em Tombos foi 1-1, agora 19h07. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Um abraço para o Pedro Goza. Alô, Pedro. Alô, Pedrinho. Obrigado pelas palavras, viu? Vamos lá em Aracaju, no Batistão, a Ponte entrou com Ivan Quaresma, Kevin, Thiago Lopes, Ednei e Marcelo Hermes. Iago Henrique, Marcos Júnior e Leonaldi, os 3 volantes. Fecim, Rodrigão e Moisés. A comissão de frente, no intervalo, saiu Fecim, entrou Iago, atacante, que inclusive veio do próprio Confiança. Depois da segunda alteração, 25 segundo tempo, saiu Marcos Júnior, entrou Matheus Anjos. Depois, a 39, saiu Leonaldi, entrou André Luiz. Depois, aos 46, saiu o volante Iago Henrique, entrou o zagueiro Gustavo Cipriano, que fez a sua estreia, e também saiu Kevin. Aos 46, entrou Felipe Albuquerque. Aqui a equipe do técnico Gilson Kleina. O Confiança com Rafael Santos, Kaique Sá, depois Rafael Vila, Nirley, Adalberto e Lucas Sampaio, Vinícius Barba, depois Thiago Reis, Adriano, depois Marcelinho e Álvaro. Ítalo, depois Neto Berola, Hernani Brocador e Williams, depois Robinho, equipe do técnico Luizinho Lopes. Apitou Wilton Pereira Sampaio de Goiás, cartão amarelo para Kaique Sá da Ponte, cartão amarelo para Kaique Sá do Confiança, tá? Cartão amarelo para Ponte, Marcos Júnior, Leonaldi e o Iago Henrique, sendo que o Iago Henrique é o terceiro, já encerrou o campeonato para ele, não pega o Curitiba, e Marcos Júnior também, hein? É o terceiro amarelo, não joga contra o Curitiba, terminou o campeonato para Iago Henrique e para Marcos Júnior. E cartão vermelho para Neto Berola, a 39 do segundo tempo. Muito bem, o gol foi do Moisés, marcado a 28 do segundo tempo. Com o resultado, o Confiança está rebaixado e a Ponte matematicamente permanece na Série B. Aqui a ficha técnica de Confiança 0, Ponte 1. Bandeirantes. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pro planeta. Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Cerveja Heineken 350 ml, 3,79. Refrigerante Itubaína 2 litros, 4,69. Refrigerante Coca-Cola 310 ml, 2,9. Água de coco quadrado 200 ml, 1,29. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretuzeu.com.br. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade
qualidade e boas energias. Acessórios Três Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Doutor Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, para falar em defesa do jogo, o pessoal aqui mandando muito WhatsApp do Ivan, rapaz. Ivan merece uma placa da torcida pelas suas palavras após o jogo. Amor ao clube. É o final 54-42, hein? A defesa do jogo, Confiança 0, Ponte 1, gol do Moisés a 28 segundo tempo. A Ponte, matematicamente, está livre do rebaixamento. Vamos lá, primeira proposta, 22 do primeiro tempo. Álvaro vai cobrar uma falta, Bolis. Vem pra cobrança na falta, o time de Confiança 0-0 no Batistão. Partiu pra bola, Álvaro no capricho. Espalma Ivan Quaresma. Numa cobrança de falta espetacular de Álvaro. Ivan se estica todo, vai no ângulo esquerdo, espalma e afasta parcialmente o perigo. Linda defesa de Ivan. Bom, vamos lá, segunda proposta, essa foi no primeiro tempo, a 22. Vamos para o segundo tempo, a 16, estava 0-0. Estava 0-0, aí rapaz, o Leonaldo cruzou. A defesa rebateu, sobrou pro Rodrigão. Entrada da área. Oi, Rodrigão. Chuta, Rodrigão. Leonaldo na esquerda, levantou, cruzou, tira a defesa. Olha, sobra pra Ponte, o giro pro gol. Espalma, Rafael Santos. Defesa espetacular do goleiro, evitando o primeiro gol da marca. Rafael Santos que jogou aqui no Guarani, goleiro do Confiança. Bom, depois a 28 saiu o gol do Moisés, 1-0 Ponte, mas na sequência, o Moisés... A 33 poderia ter sido o segundo. Ele olhou, ajeitou pro Matheus. Rolou para Matheus Anjos, vai marcar no canto. Defendeu Rafael Santos. Moisés lançado. Olha, digno de registro, estávamos a 52. Sabe aquele chute que esfria a espinha? Final de jogo, bola na área da Ponte, sobra pro Robinho. Não foi frontal, ele estava do lado esquerdo. Mas era final de jogo, era o último lance do jogo e o Bolis narrava assim, mais uma atitude do Ivan. Vem embora Adalberto pro time do Confiança na área para Robinho, bateu cruzado, Ivan Quaresma, segura firme, pertinho na trave direita para fazer a defesa, Lupi. O que me chamou a atenção foi que o Matheus Anjos escorregou e ficou caído. A jogada seguiu, o Robinho girou o corpo e bateu cruzado. E a pergunta é, qual foi a defesa do jogo, hein, Tigrão? Edu, eu fico com o lance número 1. 22 do primeiro tempo. Batida de falta de canhota por cima da barreira e com força do Álvaro. Elasticidade, boa colocação, explosão muscular de
Ivan Quaresma. Grande defesa, lance que o brilhante Leandro Bolles descreveu exatamente assim. Vem pra cobrança na falta, o time de Confiança, 0-0 no Batistão. Partiu pra bola, Álvaro no capricho. Espalma Ivan Quaresma. Numa cobrança de falta espetacular de Álvaro. Ivan se estica todo, vai no ângulo esquerdo, espalma e afasta parcialmente o perigo. Linda defesa de Ivan Quaresma para salvar a macaca. Muito bem, essa foi a defesa do jogo. Olha, o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana, Atlético Paranaense 1, Red Bull Bragantino 0, Ituano é campeão da Série C, Ituano 3, Tombense 0. E estamos no primeiro tempo de Atlético Mineiro e Juventude 0-0, Chapecoense e Grêmio 0-0, Fortaleza e Palmeiras, primeiro tempo 0-0. 21 horas tem Atlético Goianiense, Ceará, 21h30, Internacional e Flamengo. Já vem aí o gabarito do jogo, conceito jogador por jogador. 19-22, a Ponte venceu 1-0, Ponte matematicamente livre do rebaixamento. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Devassa 350 ml, 2,39. Costela suína 21,95 o quilo. São ofertas para cliente Taquaral Mais. E ainda, sorvete Esquimone Geniale 1,5 litro, 23,90. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Gabarito do jogo. Muito bem, olha, um grande abraço aqui ao Carlos Luz, grande professor Carlos Luz, que trabalhou aqui também, brilhou na Educadora. Falamos de você essa semana, viu, Carlito? Você apresentando o show de loterias com Jairson Barbosa. Jairson Barbosa contou a história dele aqui. O último jogo do Jairson Barbosa foi em 77. Aquela decisão no Morumbi, Corinthians e Ponte, aquele gol do Basílio. Depois o Jairson terminou sua carreira aqui, foi para Brasília. Foi trabalhar lá, mas continuou participando com o show de loterias. Você no estúdio, ele de Brasília, direto da Caixa Econômica. E dizíamos aqui, Campinas parava para ouvir aí a Federal, o resultado da Federal ao vivo era sensacional. E você apresentando também programas noturnos, programas musicais, saudosista e transmitindo o amador do campo do São Bernardo, domingo de manhã. Não era fácil transmitir amador e você brilhantemente fazia isso, viu, Carlito? Vou te ligar, hein? Vou te ligar, tá bom? Manda um WhatsApp pra mim, ô Carlos Luz. Por aqui, manda um WhatsApp pra mim. E confirme, por favor, o número do seu telefone. Liguei pra você, cara. Liguei, não consegui o número antigo. Não consegui. Aliás, foi seu aniversário, dia 15. Parabéns, Carlito. Minha gratidão a você, viu? Vamos lá, Confiança 0.1. Qual é o quadro agora, ED? Já estamos no gabarito?
Vamos lá, gabarito do jogo, Tigrão. Qual é o seu conceito para esse jogo Confiança 0.1? Lembrando que o conceito aqui é aquele ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo do jogo, Tigrão. Conceito. Jogo ruim, Edu, e um pouquinho melhor o segundo tempo. Vamos então para... Deixa eu ver aqui... Ivan Quaresma, que jogou todo de vermelho, pela defesa que ele fez essa falta aí, foi a defesa do jogo, tá? Pela sorte que teve, que tem que ter, bola bateu na trave aos 2 minutos do segundo tempo, tava 0-0, o Kaique Sá, uma pancada, não sei se chegaria, eu acho que não. E pelo pronunciamento dele depois do jogo, pelas suas palavras, qual é o conceito do Ivan, Tigrão? Baita personalidade, muita segurança, conceito bom. Vamos para o Kevin, lateral direito, porque o Felipe Albuquerque estava com um probleminha e tal, então ficou no banco. Começou o Kevin. Deixa eu ver, jogou... Também saiu a 46 do segundo tempo. O que você achou desse menino Kevin? Ele fez uma boa partida na medida do possível, dentro até da sua limitação. E participou do gol. Quem mete a bola para o Rodrigão arrancar, tentar o drible, ser desequilibrado, e ela se oferece e sobra para o Moisés, que se apresentou bem no vacilo da zaga, foi o Kevin. Marcando muito melhor do que seu companheiro do lado esquerdo. Um pouco mais de condicionamento físico também. E jogou sério, né? Procurou encurtar os espaços. O Neto Berola, que é o jogador mais perigoso do Confiança, rápido, driblador, vai para cima, balançando, ventando, não teve vida fácil com o Kevin. Bem na marcação, ele que não é um exímio marcador. E ainda com a participação no gol, ele leva a bola, ele conduz a bola até o Rodrigão. Conceito regular. Vamos para a dupla de zaga. É o seguinte, o Ednei fez belos cortes. O Ednei, eu anotei aqui, você quer ver? 27 primeiro tempo. O Ednei, belo corte para cima do Hernani Brocador, hein? Hernani Brocador, se ele bate, se ele consegue concluir, complicado. Jogada pelo lado do Marcelo Hermes, que você tanto descreveu durante a jornada. Problema já depois é o Marcelo Hermes. Mas enfim, jogada pelo lado dele, Confiança conseguiu passar, Ednei corta 27. Ednei corta 43 o primeiro tempo. Uma jogada do Kaique Sá, tá? Kaique Sá, que passa pelo Marcelo Hermes, leva, aliás, passou debaixo das pernas do Marcelo Hermes. E aí faz o cruzamento, corte de Ednei. Outro corte, 10 o segundo tempo, né? De novo pelo lado do Marcelo Hermes. Ednei corta. Essas e outras retiradas do Ednei. E o menino Thiago Lopes, eu anotei aqui uma tirada dele, você quer ver? Ele foi uma tirada, foi a 42 segundo tempo. 42, uma tirada providencial de cabeça, a dupla de zaga da Ponte. Aliás, pela primeira vez, Thiago Lopes e Ednei. Gostei do comportamento da zaga, sobretudo do Ednei. Muito criticado, mas foi para uma fogueiraça aí nas duas últimas partidas e conseguiu, não é, Edu? Conseguiu, com essa contusão do Ryan e com a suspensão também do outro titular da Ponte, que não jogou hoje, ele conseguiu suprir com bastante eficiência. Estou falando do Fábio Sanches, que para mim é o principal zagueiro da Ponte, mas ele estava com o terceiro cartão amarelo. E o Ednei jogou muito bem, sério, bem colocado, bem no jogo aéreo, esses cortes precisos e de muito senso de colocação que você já descreveu aí, leva um conceito bom. E eu votei no Moisés pelo gol extremamente importante que valeu para a Ponte a permanência, né? Então, o voto do Moisés tem muito a ver com o resultado final do jogo. Mas no contexto geral da partida, pela atuação num conjunto como um todo, o Ednei levaria o meu voto, tá? Mas optei por votar no Moisés, porque ele decidiu num lance da importância desse gol aí, que dá essa vitória salvadora, podemos assim dizer, para a Ponte, que se leva para domingo, tchau Catarina, com o Curitiba vindo e a Ponte com um monte de nego tomando terceiro amarelo hoje, e jogador contundido e um elenco pessimamente formado. Um elenco ruim, desbalanceado, né? Então, o Ednei leva sim esse conceito bom e levaria
o meu voto não fosse o gol que decidiu, e aí a relevância do gol tirou o meu voto do Ednei e o conduziu para o Moisés. Conceito bom. E o menino, o Thiago Lopes, a mesma segurança de quando saiu do time. Não inventa, joga simples, se precisar dar um tapa e botar para lateral, para não correr riscos, ele o faz, eficiente e simples. Mas jogando bem também leva um conceito bom. Muito obrigado aqui, um abraço aqui para o Ronald Seringueiro, né, que quando fala de Loteria Federal, quer que fale dele também. Muito obrigado, viu, Ronald? E a respeito do nosso setorista, é que estava fechado, viu? Aquele negócio de Covid, ninguém acompanha, não somos somente nós, mas nenhuma emissora de rádio entra, a gente não fica sabendo o que acontece. Isso aconteceu com todos os clubes, né? Não podia entrar, realmente o acompanhamento é à distância. O que tínhamos era apenas a coletiva, que é feita de forma, enfim, coletiva, como o próprio nome diz, coletiva é para todas as emissoras, né? Nosso muito obrigado a você, Ronald. Vamos lá, lateral esquerdo, rapaz, o Marcelo Hermes. O Marcelo Hermes, ele estava no Marítimo de Portugal. Ele foi a segunda vez que ele entrou como titular. A estreia dele foi em Sete Lagoas contra o Cruzeiro, o jogo que a Ponte perdeu. Ele jogou porque o Rafael Santos pertencia ao Cruzeiro e por razões contratuais não pôde jogar. Hoje ele jogou porque o Rafael Santos está machucado, né? Bom, Tigrão, várias ações, você falou do Marcelo Hermes. O que você achou dele aí, né? E aí, Tigrão, Marcelo Hermes? Achei que ele foi o pior jogador da Ponte, totalmente despreparado fisicamente, mesmo não afinando, mesmo não se escondendo do jogo, mas ele foi envolvido o jogo inteiro. Teve uma participação positiva naquele cruzamento que poderia ter saído o gol e passou por todo mundo. Aliás, não foi ele. A gente imaginou, pensou, até pela semelhança à distância, mas foi o Leonaldo. Então, conceito, infelizmente, parece ser um profissional muito correto. A gente percebe ele concentrado no jogo, mas fez uma partida horrorosa. Conceito péssimo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, 32 minutos do primeiro tempo lá no Mineirão. Atlético Mineiro e Juventude 0-0, hein? Vai se segurando aí a equipe do Juventude, quando agora salvou, né? Goleiro batido salvou, o Atlético está em cima. Vamos lá, Tigrão. Agora o conceito do volante, são 3 volantes, um por um. Iago Henrique recebeu o cartão amarelo, o terceiro. Iago Henrique não joga contra o Curitiba. Saiu aos 46 do segundo tempo. Foi a bicicleta dele, né? Ele quase fez um gol de bicicleta a 18 minutos do primeiro tempo. Essas e outras, Iago Henrique. Edu, achei uma atuação num bom nível, muito mais na contenção do que propriamente apoiando o ataque, mas naquela proposta da Ponte, né, de não se expor muito, ele foi importante como primeiro volante. Se a gente formar o triângulo de meio campo da Ponte, ele era o vértice mais atrasado, ele era o vértice mais recuado, depois nas outras duas pontas, aí as presenças dos 2 meninos, o Leonaldo e o Marco Júnior. Uma atuação regular para Iago Henrique, taticamente importante, ajudando muito a encurtar o espaço de criação e as ações ofensivas da equipe do Confiança. Para mim, uma atuação regular, uma atuação que acabou ajudando a Ponte a não tomar gol na partida de hoje, com muita regularidade durante todo o tempo em que esteve em campo. Fortaleza e Palmeiras, primeiro tempo 0-0, hein? Vamos aí ao Marcos Júnior, que veio do São Paulo. Marcos Júnior, que hoje fez 29 jogos na Ponte, né? E quando ele saiu a 25 do segundo tempo, você fazia uma observação, se não me engano, com referência ao preparo físico dele. Enfim, o seu conceito para o Marcos Júnior. Se arrastou em campo, jogou mal hoje. Errando passes, mal posicionado, extremamente lento e não acompanhando o adversário de perto. Marcando de longe e mostrando muita falta de condicionamento físico, pelo menos no jogo de hoje. Foi bem substituído, conceito ruim para Marco Júnior. Volante Leonaldo começou jogando, saiu a 39 do segundo tempo. Ele é da base, aliás, ele veio da base do Taubaté para a base da Ponte. Tem aí um certo longo contrato com a Macaca, né?
Leonaldi, olha, Tigrão, foi ele que fez a falta. Até quando o Álvaro, depois que o Álvaro bateu a falta, que o Ivan defendeu, que foi a defesa do jogo, a falta foi cometida pelo Leonaldi. Me lembro do seu comentário depois, na sequência. Participa de um lance ou outro, de apoio ao ataque, enfim. O que você achou do Leonaldi e o conceito dele, Tigrão? Não esteve nos seus melhores momentos. Não arriscou um chute de fora, ele que bate bem na bola. Mas não comprometeu. Já jogou mais do que jogou hoje, mas mesmo assim foi importante. Jogou mais, por exemplo, do que o Marco Júnior. Boa mobilidade, fez essa jogada de linha de fundo, correndo uma barbaridade, mas não produzindo aquilo que tem condições de produzir. Eu o acho muito bom jogador. Hoje, regular o conceito dele. Muito obrigado, José Luiz de Campinas, e o final 18:93. Bom, é o seguinte, agora eu quero que você me fale do Fecim. O Fecim só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo. O Fecim, eu me lembro, você quer ver o que eu me lembro do Fecim? A cavada que ele dá pro Rodrigão foi a 25 do primeiro tempo, aquela que o Rodrigão matou no peito e chutou por cima do travessão. Foi uma bela cavadinha do Fecim, né? Por cima, encobriu a marcação e foi no peito do Rodrigão. Mas acabou saindo. Eu quero que você me fale do Fecim e aproveita e me fala do Iago, porque o Iago jogou todo o segundo tempo, né? O atacante Iago. E aí, Tigrão, Fecim e Iago. Aliás, o Iago veio do próprio Confiança, mas pôde enfrentar a sua ex-equipe, Tigrão. Fecim, péssimo. Teve esse lance aí que você descreveu, essa bola enfiada pro Rodrigão, e mais nada, errando tudo, errando passes, não conseguia sequer dominar uma bola. Conceito péssimo. E o Iago, Fecim jogou do lado direito. O Iago entrou inicialmente no lado direito, depois inverteu numa parte do jogo. Ele aparece do lado esquerdo, jogando o Moisés pro lado direito. Aliás, no momento do gol, o Moisés estava mais derivado para a direita, vindo por dentro, do que saindo da esquerda. Moisés pega a bola numa autêntica posição de centroavante. Era o último atacante da Ponte, teve velocidade, explosão naquele momento e fez o gol. Então o Iago parte no lado direito, outra parte do jogo do segundo tempo do lado esquerdo, mas uma atuação discreta, sem nada que nos chamasse a atenção assim de maneira especial, também leva um conceito regular. Muito obrigado, aqui é o Glauco da Georgina, da Vila Georgina. Vamos lá, e o Rodrigão, hein? O Rodrigão teve esse lance aí, a 25 do primeiro tempo, que ele matou no peito, chutou por cima. O Rodrigão teve um lance, a 16 do segundo tempo, em que a bola sobra para ele, uma das propostas da defesa do jogo. Cruzamento do Leonaldi, corta mal a defesa, sobe para a entrada da área, chutou, Rafael Santos pegou. E o Rodrigão teve o lance do gol. Ele participa, ele quis dar o drible, mas enfim, ao dar o drible, ele sofre a falta, adiantou, a bola sobra para o Moisés. Se não fosse o toque dele, a bola não chegaria no Moisés e não teria saído o gol, né? Rodrigão, que jogou o tempo todo, até agora marcou 5 gols. Rodrigão, Tigrão. É uma pena que ele não tenha a explosão, a velocidade, né? Muito lento, muito pesado ainda. Não sei nem se recupera para valer uma forma física que o permita, apesar de muito jovem ainda, ser um atacante de mais mobilidade. Mas ele sabe jogar. Ele sabe jogar, ele teve algumas participações importantes. Hoje ele saiu bastante da área para buscar. Fez bem o pivô, valorizando a posse de bola, ajudando a Ponte a ficar um pouco mais com a bola, sobretudo depois que fez o gol. Uma atuação tática importante, em alguns momentos sendo facilmente desarmado pela zaga adversária, exatamente pela sua lentidão, mas no contexto, inclusive pela importantíssima participação no gol que deu a vitória à Ponte, ele leva um conceito regular / bom. Então vamos ao Moisés, o autor do gol aí, o Moisés que, olha, ele chegou na Ponte em julho de 2020, ele veio do Concórdia, de Santa Catarina, ele marcou 19 gols, viu, Tigrão? Com esse de hoje, 19 gols em 87 jogos, tá? Bom, pelo gol que fez, né, foi inclusive eleito aí o craque do jogo. Lances do Moisés, olha, tem uma 41 do primeiro tempo que ele cruza no segundo pau pro Rodrigão, mas a zaga cortou para escanteio. O goleiro estava batido, se não passa pela zaga, o Rodrigão só empurraria, tá? Deixa eu ver quem mais. Tem outro lance do Rodrigão, a 3 do segundo tempo.
ele entrou na área e passou pro Rodrigão. Só que o Rodrigão, ele dá um toquito pra tirar do goleiro, mas tava curto demais, saiu com bola e tudo pra linha de fundo, tá? Bom, o gol que fez, essas e outras, o Moisés, Tigrão, seu conceito. Então, o Moisés não é nem a sombra daquele jogador de antes da contusão do joelho, mas ele foi decisivo, né? Articulou o lance do gol e fez o gol e deu o segundo gol, que daria uma tranquilidade espetacular para a Ponte, que foi pressionada até o último instante, para o menino que havia entrado e que é destro, né? É destro e acabou optando por bater com a canhota, que foi o lance, foi o lado que a bola veio. E aí é aquela história, não pegou bem na bola. O goleiro fez a defesa, mas o chute saiu muito fraco. A jogada foi exatamente do Moisés, servindo de colher para fazer o gol, o Matheus Anjos. Ele, o destro, opta pelo tapa, porque a bola acho que se ofereceu na melhor inclinação para a perna esquerda, mas ele não é um canhoto, nem sequer um ambidestro. Ele tem a direita boa, muito boa, inclusive na bola parada. E ele bateu de canhota, mas a jogada perdeu. O goleiro Rafael Santos fez uma boa defesa, mas porque o chute saiu fraco. E era muito de perto. Quem construiu essa jogada também foi o Moisés. Então, tivesse acertado um chute um pouco mais calibrado e com um pouco mais de força, o Matheus Anjos, e o Moisés teria feito o primeiro gol e dado o segundo de bandeja para o seu companheiro. Portanto, conceito mesmo muito longe ainda dos melhores momentos, dos seus melhores momentos dentro da competição e dentro da sua passagem pela Ponte, leva também o Moisés um conceito bom. Muito bem, a Ponte venceu 1-0, a Ponte está livre do rebaixamento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tigrão. Olha, gol do Grêmio, hein? Gol do Grêmio, Chapecoense 0, Grêmio 1, continua Atlético Mineiro 0, Juventude 0 e gol do Fortaleza. Fortaleza 1, Palmeiras 0. Deixa eu ver a situação do Grêmio. O Grêmio outro dia ganhou do Red Bull Bragantino. Olha, o Grêmio é 18º com 35 pontos, com essa vitória parcial. Então, Atlético Goianiense é o primeiro fora com 39, depois o Bahia é o primeiro na zona com 36, depois vem o Grêmio com 35, Sport 33, Chapecoense já rebaixada 15. São a situação de momento na classificação aí do Brasileirão. Olha, dos que entraram, Tigrão, o Felipe Albuquerque e Gustavo Cipriano, eles entraram nos acréscimos, sem conceito. Esse Gustavo Cipriano veio do Santos, tá? Aliás, mesmo no acréscimo, ele fez 2 cortes importantes. O Iago, você já falou, entrou para o segundo tempo no lugar do Fecim. André Luiz entrou no finalzinho, deu uma cabeçada lá que também aliviou, mas foi uma cabeçada que ele deu um atrito, né? Ele bateu cabeça com cabeça e saiu, não sei se a Ponte terminou com 10 ou se ele voltou para o jogo, não me lembro, tá? Então, Tigrão, sobrou aqui Matheus Anjos. Matheus Anjos entrou a 25 do segundo tempo. E esse lance que você descreveu aí, o Moisés ajeitou, era para encher o pé, mas para estufar a rede, não pegou legal e o goleiro Rafael Santos pegou Matheus Anjos, Tigrão. Então, só você falou sem nota, sem conceito, os dois que entraram nos acréscimos, mas o Gustavo Cipriano, que substituiu o Iago Henrique, extenuado fisicamente, correu muito, mas o Cipriano, num lance de bola parada frontal, lá para trás da intermediária defensiva da Ponte, foi bater quem? O cara que para mim tem o maior recurso técnico na equipe sergipana, que é o Álvaro, camisa 10, canhoto. E ele foi bater, e essas bolas arrepiam porque é uma bola frontal e que é cavada dentro da área. Qualquer pequeno desvio, uma casquinha de costas pro gol, o goleiro não consegue chegar porque é uma bola traiçoeira. É uma bola muito difícil de ser neutralizada. E o goleiro se sai para cortar, ou sai para definir, ou fica no meio do caminho. Ela é tão perigosa ou até mais perigosa do que a bola alçada da linha de fundo. E aí o Álvaro bateu muito bem a falta no cálculo, deu a cavada e jogou entre o bico da pequena área e o poste esquerdo do Ivan. E tinha um jogador chegando para fazer o gol. E quem é que consegue, meio desajeitado, mesmo tendo participado alguns minutos apenas, quem é que consegue, mesmo desajeitado, chegar na frente e dar uma de canela na bola, meio de tornozelo e botar ela para a linha de fundo, evitando o gol do empate do Fortaleza? O Gustavo Cipriano. Mas fica sem nota mesmo assim.
Matheus Anjos, que você me perguntou, aliás, fica sem nota, né? Como também o Felipe Albuquerque, que acho que nem pegou na bola. Entraram já com o jogo acabando. Ele e o Cipriano, eu faço esse destaque aí, que acho que foi um lance importante. Ele teve boa percepção da trajetória da bola. Com relação ao Matheus Anjos, ainda está muito longe, né, Edu? É um menino, ele tem qualidade. A gente viu esse menino no Guarani, no Atlético Paranaense, no Botafogo de Ribeirão. Ele sabe jogar. Ele tem uma bola parada boa, ele tem uma ligação boa de meio campo para frente, né? A chamada zona da transição, meio campo-ataque, eu gosto. Aliás, quando a Ponte anunciou a contratação dele, nós aqui elogiamos. Só não sabíamos que ele estava há 2 séculos sem jogar futebol. Aliás, o perfil de jogador que a Ponte contratou esse ano, predominantemente, nem todos, sempre de jogadores contundidos, que vêm para um hospital chamado Estádio Moisés Lucarelli, ou há muito tempo sem jogar, ou voltando de cirurgia. Esse menino está voltando de cirurgia, né? E demorou uma barbaridade, mas ainda está muito longe. Então, mobilidade ruim dele. Ruim. E poderia ter feito o segundo gol e faltou pernas, faltou potência muscular. Mas ainda assim, procurou participar, procurou se apresentar, leva um conceito regular. Matheus Anjos. Perfeito, e parabéns pela observação aí do Gustavo Cipriano, eu não tinha percebido, né? Repetindo, esse menino veio do Santos e fez a sua estreia hoje, tá? E o André Luiz também, que sofreu, entrou a 39, mas a cabeçada dele também variou, né, Tigrão? Tem uma cabeçada lá, cabeça com cabeça, mas deu uma salvada aquela hora, né? Há um lance tenebroso, né? Muito forte o choque de cabeça. Esperamos que não tenha nada de grave, nenhuma sequela, não tivemos informação mais detalhada a respeito, mas provavelmente tudo bem, no choque muito forte. Ele bate na bola e o Nirley, o número 3 da equipe do Confiança, é que toca, cabeceia exatamente o crânio do André Luiz. Os dois se contundiram. Me pareceu mais grave no André Luiz, que recebeu a pancada, mas nesse lance aí estava bem posicionado como um autêntico zagueiro, né? Tentando aumentar a altura média da defesa da Ponte, porque não restava outra alternativa à equipe do Confiança, que não, obviamente, alçar essas bolas dentro da área. E a Ponte, nesse quesito, andou muito bem, com boa atuação da zaga e dos homens de meio campo que atuaram ali dentro da grande área, rechaçando. Vamos então para... desculpa, Tigrão, pois não. Regular André Luiz. Regular André Luiz. É o seguinte, agora é o Gilson Kleina, hein? Gilson Kleina, a Ponte venceu 1-0. O Kleina que colocou hoje o Kevin na lateral direita, porque o Felipe Albuquerque estava no banco, mas não estava legal, não dava para 90 minutos. Colocou Marcelo Hermes na esquerda, porque o Rafael Santos, titular, machucado, nem viajou. De novo com 3 volantes, Iago Henrique, Marcos Júnior e Léo Naut. Começou com Fecim, mas tirou no intervalo. E Rodrigão e Moisés a comissão de frente. Pelas alterações... Começou a alterar isso só no intervalo, né? Mas depois só foi alterar 25 do segundo tempo. Para administrar ou não, você pega e analisa. Kleina, que completou 223 jogos, é o 4º técnico que mais dirigiu a Ponte. E acabou o ciclo dele do pior momento dele. O momento mais difícil dos 223 jogos do Kleina na Ponte foi hoje, quando apitou fim de jogo, 1-0 Ponte. E o Kleina, Tigrão. Edu, eu quero fazer uma homenagem aqui ao treinador da Ponte, né? Hoje ele tinha muitos desfalques, ele não tinha muito o que fazer. Ele poderia, por exemplo, ter lançado mão do futebol do Camilo, mas daí ele ia mexer de novo no esquema tático. Ele ia para um 4-4-2, ele entrou com o Fecim, o Niltinho tinha problema de contusão, né? Ele poderia ter optado pelo Iago, que entrou depois. Então ele fez o que foi possível. Ele não tinha o seu principal zagueiro, que é o Fábio Sanches. Ele não tinha o seu principal lateral, que é o Rafael Santos. Então o time estava todo remendado, todo quebrado. Mas ainda assim ele deu um jeito de montar, mobilizou o grupo. E eu faço uma homenagem ao Kleina pela trajetória como um todo, né? Porque o elenco é ruim, a questão financeira atrapalha muito, essa turbulência política diabólica, né? Essa questão de salários atrasados. É difícil você mobilizar um grupo e fechar um vestiário em torno de um objetivo com todas essas adversidades.
Então o risco que a Ponte correu até o apito final do juiz hoje foi muito grande. Foi muito grande. Isso seria uma tragédia a esta altura da história do clube, um rebaixamento para a Série C. Série B já não é brincadeira. Série C não tem cota, não tem absolutamente nada. E o Kleina, meio que sozinho, meio que largado às traças, ele conseguiu mobilizar os jogadores, ele conseguiu unir o grupo em torno dele, ele conseguiu fechar um objetivo com os principais líderes do elenco, e o principal deles é o goleiro Ivan, e bem ou mal, a trancos e barrancos, Deus sabe como, jogando mal, e jogador insatisfeito, e jogador fazendo greve de silêncio, enfim, um ambiente hostil, difícil de trabalhar, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis, dentro pela qualidade e fora de campo pela questão administrativa e pelas dificuldades financeiras. E ele conseguiu o objetivo, que claro que no início era o acesso. E vamos lembrar que ele pegou a equipe no segundo jogo. No primeiro, ele estava num camarote lá em Brusque, onde, aliás, a Ponte foi muito prejudicada pela arbitragem. Extremamente prejudicada. Perdeu por 2-1 e deveria ter vencido por 2-1, porque teve um gol do Dauan de cabeça muito mal anulado, e o pênalti que originou o segundo gol da equipe do Brusque também não existiu. Só que no primeiro turno não tinha o VAR ainda. O VAR entrou no segundo turno e esse jogo foi o de estreia. Então ele dirigiu a equipe já saindo com derrota, estando no banco ou não estando por suspensão, mas dirigindo o time em 37 rodadas. E 37 rodadas de desespero, de dificuldades, de limitações em todos os quesitos, de limitações em todos os ângulos de análise. Seja financeira, seja técnica, seja da questão psicológica dos jogadores. E ele, no final, conseguiu, depois que a Ponte chegou a ser lanterna da competição, conseguiu reabilitar o time, conseguiu uma sequência de vitórias importante dentro dos seus domínios e conseguiu fazer aí apenas três, mas importantíssimas vitórias fora de casa, que remetem o clube a 46 pontos, obviamente conquistando aí o seu objetivo de permanência. Então, ele está rigorosamente de parabéns. Eu o homenageio aqui, porque ele segurou num rabo de foguete sem tamanho e conseguiu segurar a marimba, também, a exemplo de todos os membros da comissão técnica, com salários atrasados, na maior parte do tempo sem receber absolutamente nada, e trabalhando aí, né, pelo amor à profissão, pelo objetivo também de valorizar a sua própria carreira profissional, pelo objetivo também da visibilidade que a Ponte dá, mas ele foi gigante para conseguir não deixar a coisa desandar de vez. Então, o conceito do Kleina, pelo mínimo objetivo alcançado, mas por todo o risco que o time correu e pelas dificuldades, no campeonato, eu abro aqui uma exceção e não no jogo de hoje, é ótimo. Por quê? Poucos sabem o que esse moço passou e continua passando, o pão que o diabo amassou, que ele teve que digerir nessa sua quinta passada dirigindo a Macaca. Ótimo, Kleina, merece, será aplaudido e homenageado pelos verdadeiros torcedores da Ponte. Tigrão, vamos lá rapidamente, porque olha, a coletiva do Kleina é longa, né? Kleina vai desabafar aqui. O árbitro Wilton Pereira Sampaio de Goiás, olha, logo no comecinho do jogo, a 11 minutos, o William Santana se joga na área, em cima do Iago Henrique, mas não foi na dele, não deu pênalti, não foi nada, nem consultou o VAR, né? No gol do Moisés, você vê, ele poderia ter dado a falta, mas ele deu vantagem em cima do Rodrigão. De repente o árbitro quer ser tão preciso que no ato ele apita. Falei, rapaz, já sobrou pro outro lá. Aí, enfim, ele não apitou, prosseguiu e o Moisés fez o gol. E um detalhe que me chamou a atenção, teve a expulsão aí do Neto Berola. Depois o Neto Berola até acaba chutando, dando um toquinho nele. O Neto Berola vai pegar uma boa suspensão, tá?
O que me chamou a atenção foi a 44 segundo tempo, uma falta feita no Rodrigão. Depois da falta, o número 3, Nirley, ele abaixa assim o joelho e dá uma firmada nas costas assim do Rodrigão, né? 2 vezes, como quem diz, sabe? O Rodrigão ficou bravo, com razão. Achei estranho o Povar não chamar. Falou, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Olha o que o Nirley fez no Rodrigão. Mas enfim, fiz uma leitura labial do Rodrigão. A leitura labial. Vamos à leitura. Fiz a leitura labial do Rodrigão nesse momento aí que ele estava no chão, o cara veio pra cima dele. Sabe o que o Rodrigão falou? O que foi, Tigrão? O cara, vai encoxar sua mãe, pô. Vamos lá, rapidamente, o conceito do seu Wilton Pereira Sampaio, Tigrão. Ô, Edu, se ele quisesse complicar no lance do gol, ele teria complicado. Agora, tem um detalhe. Ele, se não viu, ou se viu e interpretou que não houve a falta, na minha interpretação foi um choque normal. Mas é questão de análise. É questão de jeito de ver o lance. Na avaliação dele não foi, e ele esperou o VAR antes de soltar a bola no meio-campo. A reclamação da equipe do Confiança foi muito forte. A ponto dela, a bola já tinha saído, o jogo continuou e o Berola continuou reclamando desse lance. E aí, brincadeiras à parte, dá para ver o Berola no momento da expulsão dizendo: foi falta, pô. Foi falta, você não viu? Foi falta. Muito fácil de interpretar porque pegou ele muito de perto. A gente não ouve, mas faz a leitura labial. Então, como houve essa reclamação muito forte, só que tem um detalhe, o lance foi revisado e checado, o que, de certa forma, isenta qualquer possibilidade de erro dele, e eu acho que ele acertou. Ele deixou o jogo continuar, houve um choque na disputa da bola, mas na minha avaliação, e eu posso rever o lance até e mudar de opinião, tem isso também. Mas em tempo real aqui, com o replay que foi disponibilizado, para mim foi um lance de choque normal, e ele deixou correr. No demais, acho que apitou bem o jogo. Acho que apitou bem um jogo tenso, difícil, de um clube querendo fugir, de outro sendo matematicamente rebaixado, e o conceito dele é bom. Tigrão, para você um grande abraço. Eu preciso encerrar com você urgente. Um abraço, Tigrão. Um grande abraço a você, aos amigos da Bandeirantes, especial ao torcedor pontepretano que hoje respira um pouco mais aliviado. Até a próxima, Edu, se Deus quiser. Se Deus quiser, bom descanso, viu? Oi, Antônio Lupe, agora 19h59, vamos para Curitiba do Kleina. Oi, isso mesmo, Edu. Opa. Um abraço para você, para todo mundo. Oi, Edu, você me ouve? Sim, prossiga, por favor. Opa, tudo bem. Estou aqui bem próximo do Salão Nobre, daqui a pouco encerra a eleição aqui na Ponte Preta, né? 8 horas é o prazo final. Enquanto isso, a gente ouve o técnico Gilson Kleina, que lá em Aracaju falou a respeito dessa vitória que livrou a Macaca da Série C do Campeonato Brasileiro. Boa noite. Não resta dúvida, uma semana tensa, né? Acho que o grande feito foi a mobilização pós o jogo Londrina, que nós, depois de uma derrota, né, que nós fizemos um jogo atípico, abaixo, perdemos a nossa identidade contra o Londrina. Isso foi uma coisa que nós conversamos muito no hotel mesmo em Londrina. Começou a preparação lá no CT do Londrina, e a gente foi para Campinas já ciente, né, de que comportamento que nós teríamos que ter o jogo do Confiança. Eu acho que a grande virtude foi a mobilização desses atletas, mais uma vez uma entrega, mais uma vez confiando, né, naquilo que nós tínhamos que apresentar. O lado emocional foi um lado muito forte essa semana, porque nós sabíamos, né, que só dependiam de nós, mas também os resultados nos colocavam que nós poderíamos já fechar contra o Londrina, como nós não conseguimos fechar, que nós tínhamos mais uma chance, né, de fechar contra o Confiança. E ao mesmo tempo o adversário ainda tinha um respiro, porque eles poderiam chegar a 42 pontos pela rodada de ontem, também jogando dentro da sua casa, estava com a empolgação, e nós tínhamos que ter uma estratégia, né, não só de marcar, mas não abdicar do jogo. Então, assim, eu falei muito em união, falei muito como que a gente começou a trajetória para o final do primeiro turno pro segundo turno. Até que os números, né, são bem expressivos no segundo turno. Nós fizemos um primeiro turno muito ruim, e a gente sabe que você virar o turno com 19 pontos, nós flertamos muito, né, para
a Série C. Isso era uma coisa muito preocupante para todos. Mas acho que o que valeu foi a convicção, foi nós trabalharmos o dia a dia, tentar devolver aos atletas sempre a confiança quando existia um processo assim de queda da confiança. E respondendo diretamente sua pergunta, eu tive a oportunidade, o privilégio essa semana de ver uma entrevista com a Areira Duarte, que é uma campineira, uma ponte pretana, que ela escalou o Everest. E na sua entrevista, né, aliás, uma pessoa bem esclarecida e muito inteligente, eu não conheço, até aproveitar a audiência de todos vocês aí, mandar um abraço e parabenizar, né, pela superação, pela atitude. Eu coloquei isso na palestra, eu falei que a escalada dela, ela fez em duas partes. Primeiro, como que ela ia conseguir arrecadar e depois como que ela tinha estratégia para subir. E a nossa escalada hoje era de 46 pontos. Nós sabíamos da dificuldade do jogo, quais são os fatores que poderiam nos prejudicar, mas que nós não mudássemos no momento algum nosso objetivo, nosso foco. Nós teve momentos que a nossa equipe ela teve bem controlada no jogo, teve momentos que ela oscilou, que faz parte, e nós fomos felizes, né? Não desorganizar era um dos pontos importantes para a gente ganhar o jogo. Então eu me inspirei muito na Areira Duarte, eu acho que trouxe também uma força extra, mas a grande força, sem sombra de dúvida, foi a união do grupo. A união de todos dentro da Ponte Preta, todos nós saímos muito mobilizados aí, preparamos muito bem e graças a Deus nós estamos levando não só 3 pontos. De repente, para muitos, né, vai achar pouco a gente fazer esses 46 pontos. Não era o campeonato que nós queríamos fazer, mas era o que aconteceu, o que desenhou, e graças a Deus estamos tendo essa permanência. É pouco para a nação ponte pretana, claro que a gente sabe da grandeza do clube, mas a gente tem que brigar por altos, mas é um passo de cada vez para ter uma organização e deixar uma equipe cada vez mais forte. Rádio Brasil, Gilson Klena, boa noite. Queria que você fizesse uma retrospectiva entre você e o elenco para suportar todas as adversidades e problemas internos do clube, e agora termina com esse desfecho de permanência na Série B. Olha, eu não vou negar para vocês que tinha momento que eu ia para casa e eu não tinha assim uma resposta, não tinha uma palavra às vezes para chegar no outro dia e como que eu poderia mobilizar todo o grupo, como que eu poderia conversar para deixar a confiança aflorada, não deixar de fazer o trabalho em campo. Uma situação que nós convivemos muito com esse campeonato foram as lesões, né? E as lesões assim foram em momentos assim que nós perdíamos atletas para 5, 6 jogos. Nós fomos descobrindo atletas dentro do elenco que despertou. Nós fomos desenvolvendo os atletas da base. Nossos jogadores que chegaram agora, que estão entrando em forma, né? Porque são jogadores que vinham de uma outra preparação, não vinham jogando nos seus últimos clubes, então foram muitos processos, né? Mas para que isso acontecesse, para que nós atingíssemos um nível de desempenho melhor, eu tenho que falar muito do trabalho da comissão técnica, né? De todos, departamento médico, departamento de comissão técnica, a nossa diretoria que ficou o tempo todo conosco, o nosso presidente, porque mesmo numa situação difícil nós não poderíamos deixar de ser transparente. Então, nosso torcedor teve um momento que ele entendeu que nós precisávamos do apoio, do carinho, e como a gente começou a trabalhar com os meninos da base, a gente sabe que se não tiver o apoio do torcedor, próprio vocês da imprensa, né, que momentos também entenderam a situação, claro que a gente sabe que os elogios e as críticas fazem parte, mas a gente sempre tem que tentar ver num contexto como que a gente poderia, dentro do elogio, como a gente poderia trabalhar, e dentro da crítica, como que a gente também poderia trabalhar. Então acho que foi importante toda essa situação, essa retrospectiva. No segundo turno você fazer 27 pontos, ainda faltando o jogo do Curitiba, de repente se você faz essa pontuação no primeiro turno, com certeza nós estaríamos brigando num outro patamar, tentando o acesso, que é aonde a Ponte Preta tem que brigar. Mas também fica como um aprendizado para todos. Foi um ano muito de aprendizado para mim, né? Mas mais uma vez nós conseguimos, né, atingir um objetivo no trabalho. A permanência para mim foi um título. O sentimento que eu estou tendo aqui é um sentimento de alívio, por ter uma responsabilidade muito grande.
uma coisa que eu falei para os meninos hoje, para os atletas, que o trabalho ele é árduo, mas o trabalho também devolve, ele é recompensa. E foram recompensados hoje. Importante voltar para Campinas alegre, com os 3 pontos, a gente poder fazer um jogo mais tranquilo contra o Curitiba, terminar de uma forma mais respeitosa e com responsabilidade possível, para a gente poder entregar, né, a Ponte Preta e para todos nós, né, fazermos uma reflexão, para ter união nesse clube, porque a gente sabe que essa camisa é forte, o que ela pode representar no cenário nacional e internacional. Rádio Bandeirantes, boa noite, Gilson. O Ivan, depois do jogo, fez um relato que reflete o que foi a Ponte durante a Série B fora de campo. O quanto esses problemas atrapalharam o dia a dia e qual o recado que você manda para os futuros dirigentes da Ponte, que serão conhecidos hoje à noite. E GE, Gilson, boa noite. Vimos você se ajoelhar ao fim do jogo e comemorar muito, até com os olhos marejados. Você tinha dito uma vez que o atual trabalho era o mais desafiador entre as 5 passagens pelo clube. Na oportunidade, falou das dificuldades em campo, mas o quanto os problemas extracampo também atrapalharam a campanha. Olha, uma frase que eu perpetuei para mim, que quando eu cheguei na Ponte esse ano, eu falei, nesse momento eu preciso da Ponte Preta e a Ponte Preta precisa de mim. Eu acho que relata bem, né, o momento. Então, você sabe que eu respeito qualquer profissional que trabalha na Ponte Preta, mas por eu já ter várias passagens, acho que uma das coisas que me facilitou o meu trabalho é conhecer os corredores e como que funciona a Ponte Preta. A gente sabe como é que é a cobrança, como ela é fervorosa, mas como ela também tem o carinho, o amor, que é um amor intenso, é um crescimento da torcida que é inexplicável e é uma paixão que isso está inerente, né, ao Ponte Pretano. Então acho que isso facilitou muito o meu trabalho e sempre agradecendo o trabalho de todos, né. Sozinho eu não ia ter esse êxito, porque teve momentos ali que foi muito difícil. Eu não consigo, né, até tinha anotado algumas coisas, até durante a semana a gente pode conversar, os momentos assim mais cruciais, assim, mais difíceis que nós passamos no campeonato, né? Então, tudo foram processos, esses processos a gente foi evoluindo, né? Acabei de falar que nós fizemos um segundo turno que é muito mais difícil, que é muito mais equilibrado, porque chega um momento, já começa a delinear os clubes que vão brigar por qual objetivo dentro do grupo do campeonato e dizer que se você não tiver uma energia, se você não tiver um entendimento de Ponte Preta, vai ter muita dificuldade. De repente eu não fui na cabeça de alguns o primeiro nome, mas sabia que quando a Ponte me chamou naquele momento, eu sabia que era um trabalho que ia ter dificuldade, mas era um trabalho que eu não poderia falar não para a Ponte Preta. Essa minha 5ª passagem, todas nós atingimos os objetivos. Claro que 2018 foi aquela arrancada que faltou muito pouco para a gente colocar a Ponte Preta na Série A, mas também estou muito feliz de permanecer. Muitas vezes eu ia dormir e eu ficava me perguntando se eu ia entregar a Ponte Preta na Série C, que isso não condiz, né, com meus trabalhos, com a ligação que eu tenho com a Ponte Preta, com a ligação com a torcida. Eu acho que por mais que nós tivemos dificuldade, nós não poderíamos passar por essa situação. Como isso que eu falei, eu acho que a reflexão tem que ser para todos, para que todos nós vamos ter que crescer. A Série B, cada ano que passa, ela está ficando mais difícil, porque hoje a Série B está ficando uma Série A disfarçada, que você pega esse ano Ponte Preta, Guarani, Curitiba, Goiás, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, todas as equipes que já disputaram o Série A, já disputaram o Sul-Americano, então cada vez mais está equilibrado, né? E as equipes que vêm com gestões, né? As equipes também que vêm de uma forma que sabe que tem que ter um ativo forte para ter o controle do campeonato. Então eu tenho certeza que aqueles que forem comandar a Ponte Preta já têm esse entendimento, tentar minimizar, né, os erros para a próxima temporada. Hoje coisas boas aconteceram nesse trabalho, uma delas é prospectar e colocar jogadores que vieram da base, que hoje jogadores estão virando realidade. Para mim assim é muito satisfatório, né,
Você vê Ivan, que é da base, terminar o jogo, o Thiago Lopes hoje que fez um grande jogo, como todo elenco, o Leonaldi, hoje estava o Pedrinho conosco, hoje estava o Giancarlo, jogadores que são oriundos da base. Mais uma vez, agradecer o trabalho que a base também vem fazendo. Faz alguns anos, né, que a base da Ponte Preta está formando grandes jogadores. Esse no metade do ano aí, a gente pode ver, né, a seleção brasileira com 2 laterais formados na Ponte, né? Emerson Royal e Abner. Essa é a força da camisa da Ponte Preta. Acho que tem que potencializar mais esse trabalho e, ao mesmo tempo, entender o perfil da Ponte Preta. Então, a avaliação que fica é que a gente tem que agradecer acima de tudo, pedir a união, que eu acho que foi isso que o Ivan, né, colocou, nunca achando culpado A ou B ou C, mas tentando, né, ele por ser capitão, tentando também mostrar, né, sempre o que é ser criado na Ponte Preta, ele que tem a alma ponte pretana. Eu acho que é a união que vai fazer a diferença, é a união que vai fazer a Ponte Preta ser mais forte. Bom, Edu, tá então o técnico Gilson Kleina depois da partida contra a equipe do Confiança. Macaca vence por 1-0. Agora só cumpre tabela no próximo domingo, por enquanto marcado para domingo contra o Coritiba. Jogou marcado aqui para o estádio Moisés Lucarelli. Edu. Tá falando de máscara, né? Já tá no Majestoso aí. Tá. Depois você... Sim. Tá. Alguma informação sobre a eleição? Tá tudo tranquilo aí, Lupe? Aqui, aparentemente, eu tô aqui bem na entrada do Salão Nobre, Pedro Pinheiro. Tudo tranquilo. A eleição fechou agora às 8 horas, né? São 8h12. Então, em breve, nós vamos descobrir, vai ser divulgado a chapa vencedora desse pleito eleitoral aqui na Ponte Preta. Repito, vamos conhecer, acho que até o final do mês de novembro, Edu, aproximadamente até o dia 30, que é quando acontece uma reunião, a primeira reunião dessa chapa vencedora, onde aí vai surgir o nome do novo presidente e dos diretores, também mesa do Conselho Fiscal e mesa deliberativo, dos próximos 4 anos que vão comandar a Ponte Preta. Lupe, qualquer coisa, você volta. Estamos aqui até 20h30, tá bom, Lupe? Combinado, Edu. Qualquer coisa, se tiver o resultado, eu entro aqui e informo ao vivo a chapa vencedora, Edu. Muito obrigado. Muito bem, então a Ponte venceu 1-0, o gol do Moisés. A Ponte matematicamente está fora aí de qualquer problema aí de rebaixamento com a Série C. Deixa eu ver aqui os resultados. Olha, o Chapecoense em casa perde. Em Chapecoense 0, Grêmio 1. O Fortaleza vence. Fortaleza 1, Palmeiras 0. E segundo tempo, de Atlético Mineiro 0, Juventude também 0. Ituano é campeão 3-0 no Tombense, campeão da Série C. E o Atlético Paranaense é campeão da Sul-Americana. Ganhou 1-0 do Red Bull Bragantino. Agora, 20h14. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos, servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Sol Long Neck 330ml, 3,99. Café Três Corações 500 gramas, 11,99. Contrafilé Bom Marte, peça a vácuo, 36,95 o quilo, para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Confira mais, supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas. Uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra. Os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra. O melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Bom, meus amigos, em 2011 a Ponte subiu para o Brasileirão, né? E era a penúltima rodada de virada, uma vitória aqui contra o ABC por 4-1. A Ponte do Gilson Klein na sua primeira passagem, a Ponte do João Paulo Silva volante, do Renatinho, do Ricardo Jesus, enfim, uma equipe que só saiu do G4 apenas uma rodada. E aí a Ponte precisava de uma combinação de resultados também para subir com uma rodada de antecedência. E tudo deu certo. O Bragantino em casa perdeu para o Asa 1-0. Outro resultado também é que o Vitória em casa perdeu de virada para o São Caetano por 2-1. Uma ou outra coisa, se acontecesse, ajudava. Mas as duas aconteceram, derrotas de Bragantino e de Vitória. 19 de novembro de 2011. Ontem fez 10 anos do acesso da Ponte para o Brasileirão e o microfone Bandeirantes estava lá. Domina o time da Ponte, vem pela esquerda, Ricardo Jesus para o Wendel. Arrancou a Ponte, bola cruzada na área, subiu o Renatinho e de cabeça é gol! Gol! Da Ponte! É na marca de 47 minutos passando o segundo tempo. A bola cruzada na entrada da pequena área. Renatinho subiu, tocou de cabeça, de cima para baixo e jogou a bola no fundo do gol do ABC. É o gol do acesso. A Ponte Preta goleia o ABC. Ponte Preta faz a festa no Majestoso. Renatinho tinha que fazer o dele. Renatinho, 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 camisa 16. Ele, o autor do gol, amplia no Majestoso. Ponte Preta 4 de virada, ABC 1 e o detalhe do gol é seu, Breno Beretta. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00.
Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano, entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual, entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233 7199. Iga Atacado. Muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Arroz grão de campo 5 quilos, 17,98. Feijão grão de campo carioca 1 quilo, 5,89. Farinha de trigo Renata 1 quilo, 4,89. Maionese Hellmann's 500 gramas, 5,98. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 22 de novembro. Pague com cartões Alimentação. Confira em iga.com.br. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403 2077.
Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Supermercado Taquaral, 61 anos, servindo você, sempre com os melhores preços e ofertas sensacionais. Cerveja Devassa, 350 ml, 2,39. Costela suína, 21,95 o quilo. São ofertas para cliente Taquaral Mais. E ainda, sorvete Esquimone Geniale, 1,5 litro, 23,90. Ofertas válidas até dia 21 de novembro. Compre também online em supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral, único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. O tempo vive mudando, então proteja a sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbela Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. Corbela. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbela. Edu Pinheiro. Muito bem, 20 horas e 28 minutos no finalzinho da nossa transmissão do Jogo Aberto. Mais um detalhe, Dom Moisés Lucarelli, Antônio Lupe, a eleição na Ponte. Encerrado, né, Lupe? Está encerrado, está sendo apurado. Momento. Porque o Renato do Jardim Elisa, Jaguarino, pergunta o seguinte: Edu, mas não tem como dar uma prévia e tal, mas é que é uma coisa fechada, né? A apuração dos votos não é que nem a eleição, uma eleição comum, né? Enfim, a eleição... Sim. É para você apurar prefeito, vereador e tal. Tem alguma novidade, Lupe? Edu, neste momento está sendo aberta a urna, né, onde tem os votos, as cédulas dos conselheiros que votaram nesta tarde, né, durante todo esse sábado, aqui no Salão Nobre Pedro Pinheiro. Então, neste exato momento, a urna ela é aberta, os votos estão sendo colocados ali em cima da mesa. O Paulo Destro, que é um dos responsáveis, mostra a urna com todos os votos ali depositados em cima da mesa. Então, a partir de agora, 20 horas e 29 minutos, a mesa que coordena a eleição vai começar a contar os votos. Então, acredito que daqui uns 20, 30 minutos nós vamos conhecer a chapa vencedora das eleições para os próximos 4 anos, Edu. Ok, eu tenho que encerrar, é uma determinação para você falando né, tá falando com a máscara? De máscara. Né? Isso, o protocolo necessita a máscara aqui ainda, né, Edu? Dá para perceber perfeitamente. Parabéns pelo trabalho, viu, Lupe? Tem gol tem gol do Atlético Mineiro? Estão vibrando aí que eu não peguei aqui. Eu tenho impressão, gol do Atlético, o que é? Não sei, que estão vibrando aí. Deu pênalti, né? Deu pênalti lá no Mineirão, pênalti para o Atlético Mineiro. Lupe, um grande abraço para você, viu, Lupe? Até a próxima. Um abraço para você também, Edu. Até a próxima. Bem, meus amigos, nós estamos encerrando o nosso Jogo Aberto. Hoje aqui, Confiança 0, ponto 1, gol do Moisés. E de forma matemática, a Ponte escapa do rebaixamento, tá? O Grêmio marcou o segundo gol, Chapecoense 0, Grêmio 2. O Fortaleza vence, Fortaleza 1, Palmeiras 0. Parabéns ao Ituano, campeão brasileiro da Série C. Venceu 3-0 o Tombense.
subiram Ituano, Tombense, Criciúma e Novo Horizontino, essas 4 equipes na Série B o ano que vem. E parabéns ao Atlético Paranaense, campeão hoje da Sul-Americana, lá no Estádio Centenário em Montevidéu. Atlético 1, Bragantino, Red Bull Bragantino 0, gol do Donicão, né? Tá aí Tolocuca no banco e tal, tá 0-0. O jogo entre o Atlético Mineiro e o Juventude é pênalti, hein? Pênalti para o Atlético Mineiro. Na sequência, vamos ficar aí com Fortaleza e Palmeiras em rede nacional. Na cobrança, acho que é o Hulk que vai cobrar e marca. Gol do Atlético Mineiro, cada vez mais perto. É o Hulk. 26 segundo tempo. O Galo cada vez mais perto do título. Meus amigos, obrigado, viu, Alexandre, nosso Alexandre Almeida, em nome de toda a equipe técnica nossa, Joás Cardoso, Gil Kleber, e eu volto na segunda-feira. Segunda-feira tem Guarani e Goiás, então na segunda eu volto. Se Deus quiser. Então tem gol, né, Brunão? Tem gol, Hulk converte para o Galo, abre o placar no Mineirão, agora Atlético Mineiro tem 1-0 para cima do Juventude, Martelli. Metade do segundo tempo já foi na Arena Castelão, você curtindo o futebol Bandeirantes Palmeiras.